SUS da Bahia, do ano de 2021. Olha só, aqui você tem um paciente do sexo masculino com 65 anos de idade, que procura uma unidade de pronto atendimento com queixa de dor intensa em abdômen inferior, com 2 horas de evolução. Além disso, o paciente também se queixa de dificuldade para urinar. Ele não está conseguindo fazer xixi e está com uma dor intensa na região do hipogastro. Tudo bem. O paciente refere dificuldade para iniciar a micção há cerca de 6 meses, associada a despertares noturnos para urinar 2 vezes por noite. Além disso, ele tem intermitência da micção. Então, para por aí. Vamos juntar o quebra-cabeça aí desse quadro clínico. Você tem um homem de 65 anos, ou seja, um idoso, que está apresentando um quadro de retenção urinária, está com dificuldade aí para conseguir urinar, acorda para fazer xixi durante a noite, tem o jato urinário intercortado. Esses são sintomas de quê? De hiperplasia prostática benigna. A gente sabe que quanto mais idoso o homem, quanto mais velho o homem, maior a chance da próstata dele crescer. Quando a próstata cresce, ela obstrui a uretra e isso leva a esses sintomas. O paciente tem o jato urinário intercortado, o jato é fraco, ele tem que urinar várias vezes ao dia por conta desse quadro de obstrução, tem dificuldade para urinar, precisa fazer muita força para conseguir vencer a obstrução e a urina passar pela uretra obstruída pela próstata. Então parece ser um quadro de HPB. Agora vamos para a parte atual. Frente a um paciente com histórico prévio de HPB, que está apresentando um quadro de parada completa de urinar e dor em hipogastro, o que vocês têm que pensar como diagnóstico? Eu digo para vocês, essa pode ser uma retenção urinária aguda. E como é que funciona isso, Rivas? É só você pensar o seguinte, a próstata desse paciente estava crescendo e estava obstruindo gradativamente a uretra, correto? Em algum momento, essa obstrução foi completa. E quando isso aconteceu, a urina parou de passar. Uma vez que a urina para de passar ali pela uretra, o que acontece? Ela começa a se acumular na bexiga. E aí o paciente começa a sentir uma dor importante em hipogastro e ele vai relatar para você, olha, eu não consigo fazer xixi há 4 horas e eu estou com uma dor muito grande em hipogastro. E associado a isso, para a gente matar esse diagnóstico, é só a gente palpar o hipogastro. Palpou aqui, tem uma bexiga aqui embaixo, tem uma bola aqui embaixo, um globo vesical palpável, você matou o diagnóstico de retenção urinária aguda. E olha só o que a questão diz. Relata que a última micção foi às 5 horas, ou seja, desde 5 horas atrás o paciente não faz xixi, não tem outros sintomas, papapá, está corado, normocárdico, normotenso, e é palpada uma massa volumosa arredondada em hipogastro, ou seja, ele tem um bexigoma, associado à dor intensa e não tem sinais de irritação peritoneal. A gente já matou o diagnóstico. Só para a gente revisar algumas coisas aqui. Paciente que tem retenção urinária aguda, esse quadro que a gente acabou de ver, a história clínica clássica é essa. É o cara que tem um quadro de sintomas urinários baixos relacionados a HPB, que em algum momento chega para você falando, doutor, não estou conseguindo fazer xixi, estou com muita dor aqui na região do abdômen inferior, né, da parte de baixo da barriga, e aí quando você palpa tem um bexigoma. Tem essa tríade, que é sintomas de Lutz, dor em hipogastro, parada de urinar junto com globo vesical palpável, o diagnóstico é retenção urinária aguda. E frente a isso, Rivas, o que a gente precisa fazer? Bom, a conduta aqui é tentar sondar o paciente. Você passa uma sonda, a partir do momento que você sondou, você consegue esvaziar aquela bexiga, e aí você me pergunta, e aí, Rivas, precisa deixar o paciente sondado para o resto da vida? Não. A gente faz um teste de micção espontânea. Depois que a gente sonda o paciente, ele consegue esvaziar a bexiga, é comum a gente tirar a sonda e depois de que tira a sonda ele consegue voltar a urinar normalmente. E aí, resolvido o problema. Você dá medicações para controle, para tratamento de HPB e existe uma chance pequena dele ter um outro quadro desse. Pode repetir o quadro, ele pode recidivar uma retenção urinária aguda, Rivas? Sim, claro que pode. Mas existe uma grande chance dele ter só um episódio e viver a vida tranquileba. Vamos dar uma olhada aqui nas opções de conduta que a questão trouxe para a gente, começando de baixo para cima. Ele diz aqui que a conduta para esse paciente é videolaparoscopia. O que vocês acham? Faz uma lanha a bexiga, enfia uma sonda pela videolaparoscopia? Não vai videolaparoscopar nada. Não tem nada que videolaparoscopar. Olha C. Cistoscopia para remoção de cálculo urinário. Esse paciente não tem cálculo urinário. A gente viu que o que ele tem são sintomas de HPB que evoluíram para uma provável retenção.
Rivas, me prova que isso não é um cálculo urinário. Eu digo para vocês, cálculo urinário, para parar na uretra, ele tem dois caminhos. Ou esse cálculo se formou no rim, e aí esse paciente ia ter história de cólica renal, porque esse cálculo teve que migrar pelo ureter até a bexiga para entupir a uretra. Essa é uma possibilidade, mas não parece ser o caso. Ou então, esse paciente formou um cálculo dentro da bexiga por causa da HPB. E isso acontece, Rivas? Sim, acontece. Quando o paciente tem obstrução ali da uretra, ele sempre fica com um resíduo miccional dentro da bexiga. E esse resíduo, essa pocinha de urina, começa em algum momento a cristalizar. E isso pode formar uma pedra, um cálculo no interior da bexiga. Quando o paciente tem retenção secundária a esse tipo de cálculo, como é que funciona? Quando o cálculo migra e, pum, tampa ali a uretra, ele para de urinar. Mas aí ele dá uma chacoalhada, assim, ele se mexe, o cálculo sai de frente da uretra e ele consegue urinar de novo. Então ele tem uma característica de intermitência, que aqui a gente não observa. Ele teve um quadro progressivo de dificuldade para urinar que em algum momento obstruiu completamente a bexiga. E por isso, isso fala contra o diagnóstico de cálculo da bexiga urinária. Logo, esse não é o diagnóstico. E a B, prescrição de antibiótico via oral. Esse paciente tem sinal de infecção para eu pensar em prescrever antibiótico? Não tem. Retenção urinária aguda é indicação de antibiótico terapia? Não é. Então a B está errada. E a A, passa uma sonda vesical. Como vocês viram, essa é a primeira conduta que a gente adota nos casos de retenção urinária aguda. Portanto, o gabarito da questão, alternativa A.